Olá, eu sou o professor Fábio Vieira, o seu professor de Geografia do sexto ano. Na aula de hoje vamos aprender sobre a deriva continental e as placas tectônicas. Então, pessoal, vamos aprender sobre as placas tectônicas. Quando nós falamos a ideia aí de deriva continental, significa que os continentes estão flutuando sobre alguma coisa. Que coisa seria essa? Como vocês aprenderam na aula anterior, tá? Na aula anterior vocês aprenderam que no centro da Terra, precisamente ali no manto, ele possui o que a gente chama de magma. E é sobre esse magma que as placas tectônicas flutuam, arrastando os continentes. Assim vamos ter como se formaram os continentes na Terra. A teoria básica da formação dos continentes na Terra parte desse seguinte conceito. Vamos observar nossa tela. A deriva continental é uma teoria que afirma que um dia todos os atuais continentes formavam apenas uma única massa de terra firme, chamada de Pangeia. Assim, pessoal, vamos observar agora na Pangeia onde que se localizava Lavras. Então, para isso, nós vamos usar um aplicativo bem legal chamado Anciente. Então, pessoal, nós temos aqui no programa Anciente, né, bem legal de vocês estarem observando aí, nós vamos ter aí a Terra. Essa é uma simulação da Terra no tempo da Pangeia, tá? Observe para vocês verem, havia apenas também um único oceano. Então, onde que Lavras estaria na Pangeia? Qual seria a localização? Vamos ver aqui então, ó. Vamos digitar aqui Lavras, Minas Gerais. E aí está a localização de Lavras na Pangeia, no continente primitivo, tá? Um único continente, uma única massa de terra. Isso é uma simulação, tá, pessoal? Então, dando continuidade aqui na nossa aula. Então, pessoal, a partir de agora, então, vamos aprender, então, como que foi a divisão da Pangeia. Quem que estava por trás dessa teoria? Quem estava por trás dessa teoria foi Albert Wegener, que desenvolveu uma teoria chamada deriva continental, que serviu de origem para os estudos sobre as placas tectônicas. Segundo a teoria, os continentes atuais são originários de um único continente, né, gigantesco, chamado Pangeia. Essa informação vocês encontram no PAC 3.2, tá? Então, esse megacontinente, ele vai se dividir em dois. Ao norte, nós vamos ter a Laurásia, que vai dar a origem aos países, aos continentes, aliás, da Europa, e Gondwana, que vai dar origem ali à parte da América do Sul e Oceania. E África também. Então, de olho na tela, Laurásia e Gondwana. A Pangeia, então, teria começado a se dividir em dois grandes blocos, Laurásia e Gondwana. Processo que durou milhões de anos e originou os atuais continentes: Ásia, Europa, África, América, Oceania e Antártida. Continuando aqui, pessoal, de olho na tela, então aí nós temos uma representação artística da Laurásia e da Gondwana. Vocês conseguem observar, então, nesse mapa, que a Laurásia vai dar, então, início à configuração que a gente tem hoje da Europa, né, naquele bloco de terra chamado Eurásia, e também no bloco de terra chamado, que a gente chama hoje América do Norte, e a Gondwana vai dar origem à América do Sul, África, Antártida, Índia e Austrália. Observem para vocês verem aonde que estava a Índia nesse período, tá? Então, como a gente sabe, aprendeu agora há pouco, né, que tudo está em movimento, o planeta está em movimento. Então, a Índia ela vai seguir o movimento e vai ficar lá em cima, onde que se encontra hoje a Eurásia. Placas tectônicas. Qual que é o conceito? Qual seria, então, o conceito de placa tectônica? O que são? Placas tectônicas são grandes blocos rochosos, semirrígidos, que compõem a crosta terrestre. Observem na tela de vocês a leitura. A Terra divide-se em 14 principais placas tectônicas, as quais se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua, podendo aproximar-se ou afastar-se uma das outras. Esses movimentos vão ter nomes científicos para melhor estudá-los. Então, vamos observar o segundo slide.
as principais placas tectônicas são placa do Pacífico, placa de Nazca, placa sul-americana, placa norte-americana, placa africana, placa antártica e placa indo-australiana e também a placa euroasiática ou ocidental. Observando então aqui no mapa, observem o mapa aí, nós temos a disponibilidade aí, a disposição das placas tectônicas. Essas setinhas aí no mapa implica quais são os tipos de movimento que vão ter aí, tá? Esse movimento aí de uma seta de frente com a outra, eu vou chamar de movimento convergente. Quando as setas estão separando aí, eu vou chamar de movimento divergente. Então, quando as placas se encontram uma com a outra, eu vou ter vários fenômenos, desde pequenos terremotos a grandes abalos sísmicos ou grandes erupções vulcânicas. Continuando aqui, os movimentos das placas, observem na sua tela, o movimento convergente, o transformante e o divergente. Vulcanismo e terremotos. Essa é a consequência física do atrito das placas. Então vamos ter vulcanismo. É um fenômeno que acontece quando a placa tectônica sofre uma ruptura e o material do manto escapa por ela, em forma de rochas, gases, lavas e cinzas. Pode ser ativo, inativo e extinto. Quando fala em vulcão ativo, é que ele não adormeceu, ele não continua a sua atividade. Ele está numa área que a gente chama de círculo de fogo, onde as placas, o movimento das placas são bem dinâmicos, assim pode-se dizer, onde esses movimentos são constantes e possuem uma grande força desprendida. Também temos vulcões inativos. Esses vulcões nativos, eles não são vulcões que nunca mais vai voltar. Eles podem voltar, tá? Eles apenas estão inativos, ele está em estágio de dormência. E tem o vulcão extinto. Esse realmente, entre aspas, não funciona mais. Pode ser que aconteça deles voltarem também à sua atividade, mas aí a gente tem que levar em consideração a escala geológica da Terra, que ainda não parou. Os terremotos são vibrações causadas pelas placas tectônicas. Nem todas as milhares de vibrações que ocorrem diariamente são percebidas pelos seres humanos. As escalas utilizadas pelos cientistas para medir a intensidade dos terremotos são a escala Richter e a escala de Mercalli. Então, observa aqui para vocês verem, pessoal, na atualidade, observem, aliás, essas fotos. Nós temos aí, na Indonésia, no começo do ano de 2021, nós tivemos um terremoto de magnitude beirando a 8, é muito forte. Então, nesse terremoto, houve mais ou menos umas 70 pessoas que perderam suas vidas. E agora, atualmente, vocês podem observar nos noticiários, nós temos um vulcão em erupção lá no Congo, tá? Numa cidade específica do Congo, numa região ali do Congo. Basta vocês observarem os noticiários. Ele está em erupção e várias pessoas estão abandonando as suas casas. Tem que sair de lá para não sofrer com danos maiores. No caso, a perca de suas vidas. Bloco diagrama dos fenômenos. Então aí nós temos um esquema de como funciona um vulcão. De olho na tela, pessoal. Então nós temos aí a câmara magmática, é onde que acontece a ruptura da placa tectônica, onde que há o vazamento de magma. Então o que é mais mortal, assim, pode-se dizer, no vulcão, o que é mais mortal aí no vulcão, pode-se dizer, é esse material chamado material piroclástico, tá? Porque ele alcança grandes extensões quando há a explosão do vulcão, tá? Já o magma, ele é leve, aliás, o magma ele é lento, ele não tem tanto alcance assim, dá para você fugir, entre aspas. Então, observa agora o esquema de um terremoto. Olho na tela. Então, nós temos aí, no esquema do terremoto, aí nós temos o epicentro, é onde há a colisão das placas. Vamos chamar, então, essas placas aí de placa A e placa B. Então, a placa A com a placa B, ela, no movimento convergente, ela tem o seu epicentro, onde que acontece o atrito inicial,
E nesse epicentro, então, por exemplo, aí no oceano, ele consegue deslocar, devido à sua força, ele consegue deslocar uma grande coluna de água, formando assim uns tsunamis. Então termino agora essa aula aí com vocês, com a imagem desse vulcão na Itália. Até mais, pessoal, até a próxima aula e cuidem-se.